Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite também a todos quantos nos dão a honra da sua presença, de todos quantos nos visitam nesta noite. É uma honra também tê-los aqui. Sintam-se em casa, bem à vontade, e também abraçar o internauta que interage conosco nesta noite. Honroso é tê-los também conosco em mais um culto dominical, que com certeza, uma vez mais, nos abençoará rica e poderosamente. Amados, nesta noite nós temos uma temática, ela já foi posta: não apagueis o Espírito revelador. Não apagueis o Espírito revelador. Muito bem, eu quero iniciar com um texto extremamente conhecido da amada Igreja do Senhor, que se encontra no livro de Levítico. Livro de Levítico, lá no Pentateuco, lá no Torá, portanto, Levítico capítulo 6, versículo 13. Muito conhecido, muito trabalhado e já até serviu de tema de um retiro. Muito bem. Levítico meia dúzia, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Senhor Deus, te bendizemos e te glorificamos pela tua majestosa, magnífica presença. O Senhor que nos dirige, tu que nos diriges aqui, Pai, e que norteias o nosso caminhar, o ligar na terra, para que tu ligues no céu, na tua palavra. E muito obrigado nesta noite, Pai Santo, pela tua presença indispensável, gloriosa, a nos dirigires aqui. Obrigado pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. E assim, Pai, sê conosco para que possamos dar continuidade a essa grandiosa festa, já iniciada por esse magnífico ministério de louvor ungido e realmente que impetrou a bênção e juntamente com toda a membresia estabeleceu nesse altar o culto ao nosso Deus. E assim oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, não apagueis o Espírito revelador. Eu repito a leitura de Levítico 6, 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Muito bem, esse fogo, essa pecha, esse lastro glorioso do Espírito Santo sobre a igreja deve arder, deve queimar continuamente. O que significa continuamente, sem interrupção? Todo altar que se preza, todo altar que honra e dignifica a palavra de Deus, deve arder continuamente o fogo do Espírito Santo do Senhor. Sem esse fogo a arder no altar, esse altar se tornaria e se torna apático, se torna humano, se torna anêmico, se torna completamente fora da trajetória designada pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio autor da palavra dele, da palavra de Deus. Portanto, jamais poderemos deixar que o fogo pare de arder no altar, porque o fogo arderá continuamente, sem interrupção, no altar, sobre o altar, e não se apagará. Muito bem, então partindo desse princípio lógico, de que sabemos que em Pedro ele designa, ele mostra que é o Espírito Santo, que num lugar tenebroso chamado mundo, nos elucida, nos esclarece a palavra profética. A Bíblia diz também que nós temos o Espírito Santo e não precisamos de que alguém carnal, alguém humano, alguém sem o Espírito nos conduza, porque nós temos a unção, o conhecimento que vem do Espírito Santo. Essa palavra está em 1 João 2, 20 e também 27, nos estabelecendo esse parâmetro de que somos conhecedores de Deus, porque temos o seu Espírito Santo.
Muito bem. Amados do Senhor, para que tenhamos essa noção, eu quero iniciar, daqui a pouco entraremos numa demanda maravilhosa de Deus, em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos de 12 ao 14, quando nesse momento peço a minha linda, ungida, pastora Nailfe, minha linda esposa, que nos leia e leia a igreja, Efésios 1, de 12 a 14. A igreja firmemente anota no coração e na mente. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O qual... Até o 14, minha linda. Em quem também vós... 14, né? 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, minha pastora. E também o internauta que não está presente, não se preocupe, ela sempre, quando eu invoco, ela fica nervosa, ela fica emocionada por tratar-se de uma convocação santa. Realmente, irmãos, ela fica vermelhinha, vermelhinha. Então, nessa noite, a pastora leu muito bem esse texto que eu quero repetir. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, amados, nesta noite seria redundante, seria óbvio, mas é apenas força de expressão, você não precisa responder. Quantos aqui já foram selados pelo Espírito Santo da promessa? Amém, assim mesmo pode falar, que é maravilhoso, é lindo, né? Todos nós que cremos nele, que nos convertemos, que nascemos de novo, nos tornamos selados pelo Santo Espírito da promessa. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa foi o próprio Senhor, através do seu Espírito Santo, autor da palavra. E ele diz então que esse Espírito da promessa nos foi dado como penhor, até, olha lá a construção adverbial de tempo, até que nós sejamos tomados por ele. Então, nessa noite eu quero destacar aqui o que eu sempre fazia nos momentos de destaque, a palavra penhor. O que é um penhor? Exatamente, o olhar de vocês já está dizendo penhor. Eu vou usar minha linda esposa e pediria que ela ficasse de pé rapidinho e eu vou dar um penhor para ela. Vou dizer assim, meu amor, eu vou te dar esse relógio como penhor. O que é penhor? Garantia de que eu vou voltar para você. Não trema, não temas, fique vermelhinha, mas eu vou voltar. Segure. Muito bem. Então, a pergunta que eu faço é, qual é a garantia, qual é o penhor que a igreja tem de que ele vai voltar? O Espírito Santo que nos foi dado por penhor, por garantia de que quem fez a promessa é fiel. Então, quando ele vier nos buscar, ele buscará uma igreja que foi selada pelo seu Espírito Santo, por ter nascido de novo a igreja, e ele vem buscar uma igreja que tem o seu penhor, o seu Espírito Santo. Muito bem, que tem a sua garantia. Muito bem, pastora, devolva o penhor. Muito bem. A igreja foi arrebatada, devolveu o penhor. Amados do Senhor, sem essa garantia, sem esse penhor, a igreja está perdida. Você já pensou uma igreja onde o fogo do Espírito Santo não arda ou não arde no altar? É uma igreja trôpega, fraca, titubeante,
e não tem visão, porque não tem o penhor, não tem a garantia de que quem fez a promessa vai voltar. É uma igreja que não espera o arrebatamento, é uma igreja que não está nem aí para os acontecimentos, é uma igreja que tem medo de algo que eu vou falar já já, porque ela não tem o penhor, ela não tem a garantia do Espírito Santo por não ter sido selada. Fique tranquilo você, que pode dizer assim, pastor, mas eu não fui batizado, não tem problema, você tem o penhor, a garantia do Espírito Santo. A verdade é que o verdadeiro, ou o único, melhor dizendo, batismo que salva, é aquele que é em Cristo Jesus. É quando você nasce de novo, você mergulha no arrependimento, um arrependimento invisível, mas interno, e você confessa o Senhor como seu supremo, suficiente Salvador. E eu sempre faço esse exemplo, quando eu dou estudo sobre os batismos, na água, no Espírito Santo e no... Amém. Então, quando eu dou esse exemplo, eu digo assim, o ladrão da cruz arrependido, ele foi salvo? Claro, o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a Bíblia diz em 16 de Marcos, que aquele que for crer e for, será salvo. Então, o ladrão da cruz foi salvo? Foi batizado? Sim, mergulhou no arrependimento. Arrependeu-se em Cristo. Então esse é o batismo de salvação. Então já é aqui um lembrete para os candidatos ao batismo. Ora, se der tempo e se desse tempo daquele ladrão descer da cruz e conviver, ele iria a uma igreja, se batizaria nas águas e ao imergir, mergulhar, ele estaria anunciando para a igreja que morrera para o mundo e nascera para Deus e se tornaria membro de uma igreja. Porém ele, o ladrão, sem descer, foi salvo porque o foi no arrependimento em Cristo Jesus. Então há um único batismo, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Um único batismo significa o de salvação. É o único que serve para a salvação. Os outros são maravilhosos porque são dados por Deus, mas são apenas aqueles que são subsequentes ao principal, que é a conversão, que é o arrependimento em Cristo. Então imagine uma igreja sem o penhor, sem o selo do Espírito Santo. Aí eu dizia, não tema você, que já tem Jesus, que já se arrependeu, de não ser selado. Não, você é selado, independente de qualquer batismo, você é selado, porque você crê no Filho do Senhor. Foi esse o texto lido pela pastora Nailfe, vós que tendes nele crido. Então o Senhor nos dá o penhor, a garantia do seu Espírito Santo. Então vamos lá agora para... Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos de 6 ao 7. Já pediria ao ministro Anderson Vecchione, e a Vitória parte como um raio para lá, que nos possa ler. Força de expressão para a Vitorinha não se preocupar. Eu disse 2 Tessalonicenses 2, de 6 ao 7. Amém. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muito obrigado, meu querido. Excelente leitura do nosso ministro Anderson Vecchione, claríssima, tremenda. Eu quero repetir só para efeito de gravar. E agora, sabeis o que o detém. O que é deter? Parar. E agora sabeis o que o para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse texto trata do anticristo. Esse texto está dizendo que quem que quem detém a revelação do anticristo é o Espírito Santo de Deus. Agora imagine uma igreja que não é selada, que não conhece nada do Espírito Santo. Como é que ela vai saber quem está detendo o anticristo? O próprio
Espírito Santo de Deus. Então é o próprio Espírito Santo de Deus que nos garante que é Ele que detém, que para o anticristo. Então, amados, agora atente para o que eu vou falar. E o Espírito Santo detém, paralisa o filho da perdição, o iníquo, o homem da iniquidade. E é o Espírito Santo quem conduz, olha, a igreja à adoração plena, adoração plena, e a percepção de que haverá arrebatamento. Somente o Espírito Santo tem esse papel. Agora, irmãos, repare, uma igreja sem o Espírito Santo, ela vai fazer da escatologia uma salada de frutas. Ela vai fazer da escatologia, uma igreja sem o Espírito Santo, uma igreja apoiada em 3 teorias, pré, meso e pós. Ai, meu Deus, se o Espírito Santo tivesse 3 teorias, nós seríamos os mais infelizes crentes da terra. Se o Espírito Santo desse para a igreja 3 teorias, a igreja estaria, eu ouvi um cidadão falar esse termo, um homem de Deus, lá em Goiânia, em 1989. Ele disse assim, estaria mais perdido do que cão em tiroteio. Você já viu o cachorro? Pá, 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 pá. Tiroteio, o cachorro fica, geralmente cachorro normal, tem cachorro que é psicopata, não está nem aí para fogos. Aí ele tem tratamento. Cachorro amado, ame o seu cachorro. Amém? Sendo ou não psicopata. Então, não existe, tá, amados? Eu estou apenas colocando o que ele falou. Escute bem. Eu estaria perdido dirigindo uma igreja, ó irmãos, não se preocupem. Será que é antes, é pré, meso ou pós? Estaremos perdidos. Irmão, ele garante o Espírito Santo, que é ele que detém, que é ele quem para, é ele quem segura o anticristo, é ele quem para, é ele quem detém o anticristo, é ele quem paralisa. Mas quando o anticristo for revelado, o Espírito Santo que o detém sairá da terra com a igreja. Então é ele próprio, o autor da palavra, quem nos garante o arrebatamento. De repente, se alguém disser para você, pai, você crê no arrebatamento? Você fala, eu creio no Espírito Santo, o autor da Bíblia. Mas onde? Irmão, são tantas palavras, eu só estou lendo 3 aqui hoje. E vamos arrematar? Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Ontem o Lu, nosso presbítero amado, me dizia com muita sabedoria, com muita gratidão e com muito zelo, pastor, imagine segunda-feira, quando o tema será sobre o arrebatamento. Depois eu falei para a pastora, o nosso amado Lu, e a pastora falou, de fato o Lu não sabia que você ia versar, mas estamos trabalhando também hoje o arrebatamento. Amanhã é a parte conclusiva, e o Lu, claro, tem o Espírito Santo e está coletando essa palavra. Então, o que foi que eu falei? Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Peço que nessa noite o nosso ministro está conosco, Yuri Oliveira, nosso amado ministro Yuri Oliveira, e aceleradamente já está lá o Dudu, a Vitória vai acompanhar, a Vitória está cobrindo a parte cenográfica, então vamos lá. Amados do Senhor, Yuri Oliveira, nosso ministro, segundo aos Tessalonicenses 2:8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Obrigado, meu ministro. Leitura magnífica do nosso amado ministro Yuri Oliveira. Então, construção adverbial. Então será de fato, de verdade revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará pelo sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda. Então, amados do Senhor, preste bem atenção. Quando o Espírito Santo sair da terra com a igreja, ele quem paralisa a igreja, o anticristo. Então ele, o Espírito Santo, sairá e com ele a igreja do Senhor. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus
matará pela manifestação da sua vinda. Esse matará pela manifestação da sua vinda já seria e já é, obviamente, a vinda visível. Primeiro, o Espírito Santo detém o anticristo. É ele quem detém. Nós já lemos isso em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 7. O ministério da iniquidade já opera, mas somente aguarda que aquele que o detém seja afastado. Quando ele for afastado, o Espírito Santo sair, a igreja com ele vai, e nós seremos, então, obviamente, a igreja vai ser arrebatada. Então, o Espírito Santo é extremamente claro, é extremamente pontual, é extremamente específico. Ele é que contém, ele é quem detém o anticristo, o iníquo, o filho da perdição. Então, alto lá, é o Espírito Santo quem paralisa, somente ele. O fato de desejar a vinda do Senhor, escute essa, igreja, o fato de eu, de nós, de vocês, desejarmos a vinda do Senhor com alegria, com a máxima alegria, ao recebermos tantas notícias que se referem ao anticristo, que ele vai ser apresentado brevemente, é a condição de que você é selado, de que você tem o espírito da promessa, de que você vibra com a possibilidade do arrebatamento, de que você está ligado, inteirado, ligado nos sinais que mostram a vinda do anticristo, porque ele está sendo retido pelo Espírito Santo. O que não deseja, porque tem medo, o que não deseja, porque teme, o que não deseja, porque ignora, é porque não é selado, é porque não tem visão espiritual, por conseguinte, não tem o Espírito Santo. Alguém diria, pastor, então a minha condição é perdida, porque eu sou crente, me converti, mas isso ainda não foi dado. É por isso que o Espírito Santo, mais uma vez, está te convencendo nessa noite, de que ele é o Senhor, de que ele é aquele que está detendo, paralisando o anticristo, e quando ele, o Espírito Santo, te levar com ele para a glória, o anticristo então será revelado em nome de Jesus. Então, amados, quando nós não temos essa esperança revelada, essa alegria de nos encontrarmos com o Senhor, é o sinal de que uma igreja que assim se porta é despreparada, está completamente fora e é religiosa, porque não tem nem noção do que é arrebatamento, do que é corpo de glória, do que é vida eterna, do que é o encontro em corpos de glória. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, e juntamente com os mortos ressurretos nos encontraremos com o Senhor nas maiores alturas. Então eu louvo a Deus, porque esta é uma igreja doutrinada pelo Espírito Santo de Deus. Esta é uma igreja que tem o Espírito Santo da promessa. Essa é uma igreja que possui o penhor, a garantia de que ele vem, porque quem fez a promessa é fiel, ele vai voltar. Foi ele quem nos prometeu, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muito bem, então, nessa noite, amados do Senhor, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19, nosso ministro Eduardo Guerra vai nos ler primeira de Paulo aos Tessalonicenses, primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o espírito. Muito obrigado, queridos. Não apagueis, com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então fique com a sua Bíblia, porque ela é autoria do Espírito Santo mesmo. Não apagueis o espírito. O que é apagar o espírito? Não crer no arrebatamento. O que é apagar o espírito? Não crer que a palavra de Deus é de autoria dele. O que é apagar o espírito? Não crer que Jesus Cristo é o próprio verbo, a própria palavra que se fez carne, o próprio Emanuel,
Deus conosco. Não crê que com ele, com o seu sangue, Deus, ao fazer-se homem, Emanuel, comprou para si a igreja. Então, quem apaga o Espírito é aquele que vive como se o Espírito não existisse, não conduzisse a igreja e não fosse o autor da sua própria palavra. Até aí combinados? Amém. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 22. Vamos ler com a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves. Vamos lá, então, com cautela, todos nós atentamente vamos acompanhá-la. Segunda de Paulo aos Coríntios 1, de 21 ao 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Muito obrigado, presbítera Andreane. Mas aquele que vos confirma convosco, que nos confirma convosco, em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Quem aqui tem o penhor do Espírito no coração? Então quem te ungiu foi e é Deus. Quem aqui tem a convicção de que Ele está voltando? Então tu és selado, tu tens no teu coração o penhor, a garantia do Espírito Santo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em vosso coração. Oh, glória a Deus, é Ele, meu irmão, que nos selou e que nos deu e que nos dá a garantia do Espírito Santo em nossos corações. O penhor maravilhoso. Segundo aos Coríntios 5:5. Christian Lucas está no recinto. Amém. Ministro Christian Lucas. Segundo aos Coríntios 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ora, conclui o nosso amado Christian Lucas, ministro de louvor. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo, dando-nos, concedendo-nos, honrando-nos com o penhor do seu próprio Espírito Santo. Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor. E nessa noite, com certeza, não há a menor dúvida de que Ele, o Espírito Santo, é quem nos dirige, é quem nos move, é quem nos acompanha. Então, alguém pode ter dúvida, e eu falo por causa do internauta agora, internauta. Pastor, o senhor, você fica melhor. Falou ainda agora sobre pré, meso e pós. Que é isso, pastor? Irmãos, eu falo com pesar, tristeza. Tem igreja que está mais perdida do que cão em tiroteio. E elas falam essas teorias, não são todas. Existem igrejas tão saudáveis quanto essa, existem igrejas tão fiéis quanto esta, e muitas, irmãos. Mas o que é pré? A teoria que diz que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Esse ou essa é a teoria do Espírito Santo, que é o pré-arrebatamento. Nós seremos antes pré-tribulacionistas. Nós somos aqueles que sabemos que nós não passaremos pela grande tribulação. Amém? Essa é a única e verdadeira. Meso, aqueles que esperam que primeiro venha a tribulação. Ah, quando vier a tribulação, vou me preparar. E se morrer antes? Infelizmente, irmãos. E pós é aquele que diz, não, a igreja passará sim pela grande tribulação. E lá no final a gente se prepara, misericórdia. Então, cadê o Espírito Santo? Das teorias, não é ele. O Espírito Santo só tem uma versão, uma verdade, e ela é a palavra de Deus. Amém? Glórias ao Senhor.
Em rota de conclusão, para que saiamos fechados na mosca, na risca, nessa noite, eu quero ler com a amada igreja, para que você se inteire e que possa estar firmado. 1 João 5, versículo 7. 1 João capítulo 5, versículo 7. A Alessandra está com a minha versão, minha linda? Com essa versão lida por nós? Então, por gentileza, Alê, ou Lê, como ela é conhecida, a Alê, nos leia, e já está lá o Dudu? Já está o Dudu, está todo canto. 1 João, Alê, capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Pois há três, obrigado, Alê. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um só propósito, o único Deus verdadeiro. E esses três são um. Vamos repetir isso para abalar o inferno? O Pai, o Espírito e a Palavra. E esses três são um. Agora, para arrebentar a segunda parte. E esses três são um. Oh, glória! É um Deus triuno, é um Deus que está dividido em seções, não. Ele é único, verdadeiro. 1 Pedro 5 ainda, 5. Para fecharmos nessa noite, 1 Pedro 5. Aí mesmo já lê um pouco à frente. 1 Pedro 5, de 20 ao 21. Do 20 ao 21. Atenção. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aplaudamos o Rei Jesus. Vou repetir. E também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados do Senhor, é por isso que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado, Deus, Jeová, irmão, isso não existe. Ele é único. E Ele tem a capacidade de dizer, olha, eu vou para o Pai. Porque se eu não for fisicamente, eu estou agora interpretando fisicamente para o Pai, vocês, meus discípulos, não receberão o Espírito Santo. Se eu não for, Ele, o Consolador, não virá. Mas quando eu for, Ele virá, porque falará de mim, porque trará do meu, e Ele será o meu representante. Porque fisicamente, nós iríamos ter que correr. O Jesus está em Israel, está na Índia. Aqui não, Ele se derramou e disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no vosso meio. Aí estarei. Quem é que está aqui nessa noite? Amém, o amém, é o verdadeiro amém. O princípio, o fim, o todo-poderoso, é Jesus que está aqui. Através de qual veículo? Espírito Santo, que é dele, que falará dele, que vem através dele. Amém, ministério de louvor, suba e aplaudamos o Rei Jesus.